Olá, bom dia, bem-vindo, bem-vinda aqui para o Projeto 626, nosso encontro matinal às 6h26 da manhã, sempre de segunda a sexta-feira, para a troca de energias que eu sempre falo, a qual sempre me refiro, não é? Então, bem-vindo, bem-vinda, bom dia, Roberval, bom dia, Jussara, bom dia, Aline, meus queridos e minhas queridas, bem-vindo para esse nosso encontro matinal, aqui no Projeto 626, não é? Sempre com essa troca de energias, este caminho de duas vias para nos fortalecermos nas reflexões que trazemos aqui nestas manhãs, tá bom? E hoje eu quero falar a respeito de um assunto de certa forma interessante, de certa forma complexo, de certa forma poético e de certa forma perigoso nas relações, não é? Eu quero falar a respeito do silêncio. Ah, meu Deus do céu, como é que você encara o silêncio? O que o silêncio representa para a psicanálise? O que representa numa relação entre duas pessoas? O que o silêncio representa, né? Aquele tom meio irônico numa relação entre duas pessoas, seja uma relação amorosa, seja numa relação laboral, de amizade, enfim, o silêncio tem uma importância muito grande e dependendo do momento, dependendo da situação, dependendo do contexto, não é? Ele pode ser interpretado de múltiplas formas e pode trazer também muita informação, muito significante, muito conteúdo nas relações interpessoais, tá bom? Neste meu livro Aprender a Desaprender, eu trago na página, deixa eu pegar aqui na página 367, o seguinte: quem aprende a ouvir o silêncio jamais esquecerá a mensagem. O silêncio é uma das formas mais poderosas de comunicação que eu conheço, indo além da fala, porque ele, o silêncio, não traz significantes explícitos e encobre os reais sentimentos não expressos do outro. Entendê-los é dar um passo à frente. Ocorre que nem sempre conseguimos entender o silêncio. Aqui eu trato de uma maneira um pouco mais técnica, um pouco menos romântica, um pouco menos poética, neste meu livro, não é? Então eu digo apenas que é uma das formas mais poderosas de comunicação e digo que quem aprende a ouvir o silêncio jamais esquecerá a mensagem. Bem, esta é uma referência que faço aqui neste meu livro sobre o silêncio. Nesta leitura que estamos fazendo, não é? Do Nietzsche, nós temos outras formas de interpretação ou de interpretar o silêncio, né? Então eu vou dar uma lida básica aqui neste texto, né? Uma leitura comentada para irmos debatendo juntos, para irmos pensando juntos, para irmos decodificando as mensagens e a importância deste silêncio, não é? E de que maneira o silêncio, acaba por interferir em nossas vidas. Rinaldo, bom dia para você também, meu querido. A maior parte das guerras psicológicas é iniciada mais pelo que não se diz do que aquilo que se diz ao outro. Uma guerra psicológica começa então por aquilo que não se diz, do que propriamente aquilo que se diz. Porque quando eu digo, estou falando do meu sentimento, estou falando da minha necessidade. Quando eu não digo, quando eu me calo, eu coloco uma baita interrogação naquela relação e o outro, dando ao outro, passando ao outro a possibilidade de pensar, de imaginar, de deduzir, de adivinhar muitas coisas, gerando então dissabores, gerando então conflitos imensos nas relações interpessoais. Bom, vamos imaginar a seguinte cena. A pessoa, o fulano, esqueceu da data de aniversário de Cicrano, não é? O ciclano ficou o dia inteiro esperando que o fulano falasse, lembrasse do dia do aniversário dele, e ficou na expectativa, criou, né? Ele vai lembrar do meu aniversário? Não, já são
tal horas agora, ele vai se lembrar do meu aniversário e tal. Bem, passou e ele se esqueceu do aniversário. Fulano esqueceu do aniversário de Beltrano e Beltrano ficou muito zangado, não é? A ideia se por acaso se encontrassem, é falar, caramba, que dia hoje, você esqueceu do meu aniversário, que falta de consideração, mas então o ciclano resolveu se vingar. Dias depois, seria o aniversário então de Fulano, e ele também decidiu, lembrou-se, mas decidiu não dar os parabéns, não cumprimentar pelo dia do aniversário de Fulano. Então, ambos foram ficando receosos, um parou de ligar para o outro, não conversaram mais, e enfim, a amizade ficou abalada devido ao silêncio. Neste caso, o silêncio pode ter denotado desconsideração, desprezo, desdém, não significa nada para ele, não lembrou mais do meu aniversário e blá, blá, blá. Neste caso, o silêncio, então, acabou por afastar essas duas pessoas, afastar fulano de ciclano. Por quê? Por causa deste silêncio, não é? Que foi agressivo, que foi violento, que magoou este outro. Benedito, bom dia. Chapi, bom dia também. Bom, prosseguindo aqui nesta linha de raciocínio. São comportamentos infantis, absolutamente infantis, este tipo de comportamento que tiveram aqui o fulano e o ciclano, neste caso que estou trazendo hoje. Já que não lembrou do meu aniversário, também não vou lembrar do dele. Já que não me deu parabéns, não vou dar parabéns no dele. Já que não fez nenhum comentário, também não vou fazer nenhum comentário no aniversário dele. Já que não sorriu, não vou sorrir para ele. Já que percebe que é um comportamento absolutamente infantil. Então, este comportamento é absolutamente infantil. Porém, mais comum do que se imagina. Nós, na clínica, recebemos este tipo de questão, porque quantos casais acabam brigando por mal entendidos que duram dias até serem esclarecidos. Fiz aqui recentemente uma live dizendo não durma brigado, ou que a comunicação, a falta de comunicação também está na origem de muitos conflitos vividos no ambiente de trabalho, no ambiente da amizade, ambiente social e principalmente nas relações amorosas. Gi Souza, bom dia. É impressionante como nós vemos isto crescer, se agigantar nas relações. O silêncio, não falar aquilo que se pensa, não se comunicar, porque o silêncio, não é? Ele pode trazer muitas representações, abre margem para muitas interpretações, não é? Por exemplo, nós temos o silêncio poético, não é? No silêncio da madrugada, no silêncio da lua, no silêncio do anoitecer, no silêncio do amanhecer, não é? Ele pode ser romântico, não é? Aqui eu e você, meu querido, minha querida, apenas o barulho dos pássaros, das ondas do mar. Este silêncio me apaixona, este silêncio diz muito. Ora, ele é muito romântico, ele é poético. Ou nós temos aquele silêncio tímido, né? Aquele que se cala, tem vontade de falar, mas não tem coragem, tem vergonha, se considera inoportuno naquele momento e assim por diante. Então nós podemos ter o poético, o romântico, podemos ter o tímido e outros tipos de interpretação para este silêncio. Helena, bom dia também, minha querida. Bom, o silêncio, como costumo dizer, eu disse numa das aulas que às vezes o silêncio pode ser gritante. Aquele silêncio que nós vemos, principalmente na clínica, daquele paciente, daquela paciente que tem tanto a dizer, que tem tanto a falar e não consegue. Portanto, é um silêncio gritante, é um silêncio que brada, que salta aos olhos, que ultrapassa o limite da conversa, do sonorizar aquilo que se pensa. Então, o silêncio pode ser gritante, ele pode esconder um desejo enorme de falar, de bradar, de pedir socorro, de pedir ajuda, bastando apenas que este outro, o seu interlocutor, consiga compreender este silêncio. É por isso que nós, psicanalistas, nós somos treinados, não é, para
ouvir, para escutar, para interpretar, para decodificar, para compreender a comunicação não verbal. E o silêncio é uma forma muito importante também, não é? Eliseu, bom dia também, meu querido, bem-vindo. Bem, ele pode ser, por exemplo, ensurdecedor. O silêncio pode ser, como eu disse, gritante e pode ser ensurdecedor. Ora, professor, mas se é um silêncio, como é que ele pode ser ensurdecedor? Pois é, ele é tão gritante, ele traz tantos significados ou significantes, não é? Aquele silêncio sufocante, aquele silêncio disfarçado por choro, por resmungo, por soluços, por uma respiração ofegante, ele se torna ensurdecedor. Tipo, eu não aguento mais, fala logo, pelo amor de Deus, não aguento mais, bota para fora, eu não aguento mais, se seu silêncio me incomoda, seu silêncio me entristece, seu silêncio me deixa irritado. É um silêncio ensurdecedor, um silêncio gritante. E eu volto a dizer, como muitos psicanalistas, aí não é só o professor Narciso, que o grande problema, ou a maioria dos problemas nas relações interpessoais é a falta de comunicação, ou a comunicação inadequada, ou a tentativa de persuadir, de cooptar, de comandar, de controlar esse outro através da fala, porque este tipo de inferência, de interpretação da fala, eu já trouxe várias vezes aqui também, né? Que o problema não está naquilo que falamos, mas em como falamos aquilo. As pessoas têm um jeito, às vezes, de falar, principalmente os europeus, italiani, Madonna mia, os oriundi, tutti oriundi, que parla com a mão, que fala ardo, que bota o dedo, que brada, que grita, Madonna mia, caspita, santo Dio, e parece que está brigando, né? Então esse tipo de forma de falar, às vezes, se torna agressiva. Mas o silêncio, ele pode, então, quando se torna ensurdecedor, quando se torna gritante, ele causa um mal-estar, porque ele gera dúvidas. O silêncio sempre vai gerar dúvidas, o silêncio sempre vai deixar grandes interrogações, imagem para interpretações. Mas o silêncio que pode ser poético, que pode ser romântico, que pode ser um silêncio tímido, que pode, por outro lado, ser gritante e ele pode ser também irônico. Aquele silêncio irônico, aquele enquanto o outro fala, você se mantém, não é, ali de braços cruzados. Sabe aquele silêncio irônico, aquele silêncio que incomoda o outro, que duvida do outro, que tenta provocar este outro, que tenta desdenhar enquanto o outro fala, aquele silêncio irônico, aquele silêncio cafajeste, sabe? Que quando você fala o outro, sabe? Só com estes olhares e comportamentos irônicos. Este tipo de silêncio é cruel, ele é maléfico, ele perturba, ele incomoda, ele tira o outro do sério, podendo trazer complicações ainda mais graves na relação. E geralmente esse silêncio, do outro lado tem uma pessoa possivelmente controladora, possivelmente manipuladora, possivelmente impaciente com a situação, enfim, que deseja impor uma espécie de pensamento ou de doutrinação em relação a este outro, não é? Temos também o silêncio zombador, aquele que zomba, aquele que desdenha, aquele que menospreza o outro, não é? Aquele tipo de silêncio, né? Que acaba por irritar. Eu ouvi esses dias o silêncio que bufa, o outro bufa, não é? Eu achei engraçado essa denominação. Nossa, só bufa. Falei, o que é bufa? A pessoa sabe, aquele passa por perto ou fala alguma coisa, que bufa. O silêncio que bufa. Fico quieto. Bom dia, amigo. Bom dia, bom dia. Bem, então, este buf,
Isso incomoda demais, porque a pessoa quer falar alguma coisa, mas não consegue. Ou não tem coragem de falar, ou não tem argumento para falar, ou não tem explicações, ou sabe que realmente aquilo que quer falar não convence o outro, porque este outro não está atendendo a sua expectativa. Então há muitos tipos, muitas formas de ficar calado, de fazer o silêncio e de decodificarmos este silêncio, não é? Então este bufo, claro que vai depender do contexto e tal, mas a pessoa me descreveu que passa perto, bufo, tipo, não fez isso ainda, não fez aquilo ainda, está incomodando, não gosta de você, não gosta da sua presença. Então esse bufar, esse silêncio de bufo, não é? Bufo, é isso, assim que a pessoa me disse, bufando, fica bufando no meu lado, né? Quem bufa são os bovinos, né? Que faz aquele barulho engraçado, né? Mas, então, na verdade, esta questão, é isso que temos que entender, as formas de silêncio, e este bufar, este respirar fundo, esse... Nossa, esse é agressivo pra caramba, sabe aquele tipo de... Ou então, olha como esse tipo de silêncio incomoda. Paulo Costa, bom dia para você também, meu querido. Bem, nós temos então este tipo de silêncio que é irritante, que acaba por irritar, que acaba por intrigar, que acaba por magoar, por ofender. Estou trazendo aqui vários tipos de silêncios para nós entendermos, não é? Que há múltiplas formas. Não apenas aquele romantismo, no silêncio da lua. Estou tentando trazer uma melodia na minha cabeça de um silêncio aqui. Silêncio da madrugada. Eu sei que tem algumas músicas, mas não estou me lembrando da letra nem da melodia. Então, ele pode também, da mesma forma que pode irritar, zombar e tal, ele pode trazer desejos. Geralmente, por trás de um silêncio há um desejo. Geralmente não, sempre por trás de um silêncio há um desejo. Que tipo de desejo? O desejo de amar, o desejo de seduzir, o desejo de dar um tapa, o desejo de irritar, o desejo de comemorar, o desejo de dar aquele safanão, o desejo de explicar, o desejo de responder, há um desejo, né? E se há um silêncio, o silêncio é uma forma de comunicação evidentemente muito importante para nós psicanalistas, mas pode representar uma repressão, ou seja, um desejo não realizado. Pode representar um desejo mal sucedido, um desejo que não foi colocado em prática por diversas situações que eu não agi, que eu não me manifestei. Esse desejo pode ter sido reprimido e essa repressão causa uma tensão psíquica que vai mais tarde, evidentemente, acontecer um recalcamento, e o retorno do recalcado vai trazer muitas e muitas e muitas complicações, não é? Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. É verdade, este silêncio. Então este silêncio pode ter múltiplas interpretações, não é? Eu estou trazendo aqui algumas das características deste silêncio para voltar à leitura de Nietzsche, tá bom? É apenas para entendermos que não é só a sua percepção, mas há muitas outras formas de interpretarmos este silêncio, como eu estou elencando até aqui, não é? Edilene, bom dia. Flávio Putzman também, muito bom dia. Bem-vindos, bem-vindas, minhas queridas. Bem, o silêncio, ele pode também esconder interesses, não é? E quais interesses? Vários tipos de interesses. Interesses amorosos, interesses financeiros, interesses obscuros, interesses claros, interesses não tão claros. Enfim, ele pode trazer ele pode camuflar vários desejos, vários interesses bons ou ruins, várias intenções boas ou ruins. Então perceba que este silêncio, né, como no caso da narrativa que eu trouxe do fulano e cicrano, que um esqueceu do aniversário do outro, e o comportamento infantil de ambos acabou se afastando, perdendo a amizade. O que é um absurdo é o comportamento infantil provocado por um silêncio. Então, lembremos-nos que o silêncio nas grandes estratégias militares é uma arma poderosíssima, porque o seu adversário não sabe o que se planeja, não sabe o que se pensa, não sabe qual é a estratégia deste outro adversário, e é através do silêncio que se vencem grandes batalhas, por exemplo, que se conquistam muitas coisas, por exemplo, não é?
Há muitos coaches contemporâneos que dizem: não conte o seu segredo para ninguém, fique de boca fechada, mantenha o silêncio, não fale para ninguém, blá 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 blá, para que não interfiram e tal, tal, tal. Então, este silêncio irritante, sufocante, ensurdecedor, gritante, irônico, não é? Zombador, ele pode ter múltiplas aplicações ou interpretações, denotações e conotações, dependendo sempre do contexto, dependendo do que se vive, dependendo do momento. No entanto, eu volto a ratificar que nas relações amorosas, a comunicação ou a falta dela, ou a comunicação ruidosa e aquele tipo de silêncio irônico, zombador, intolerante, insuportável, gritante, ensurdecedor, acaba por afastar os casais, não é? Porque o silêncio, eu repito, que ele vai esconder muitas questões importantes. Machado Demor, bom dia. Alessandra, bom dia. Tânia também, muito bom dia, minha querida. Bem, então, este mesmo interesse pode esconder planos. E aí eu volto a falar a respeito desses planos. Fulano anda tão quieto esses dias, está tramando alguma coisa e tal. Então essa pessoa pode ter alguns planos, pode ter alguns projetos, pode estar ambicionando alguma coisa, executando o seu planejamento e assim por diante. E por isso ele está em silêncio, e por isso ele não comenta, por isso ele não fala. Então, realmente, há momentos em que o silêncio ele se faz importante. O silêncio é o que se aconselha. Noutros momentos, no entanto, fala, meu Deus do céu, desembucha logo, abre essa boca, fala o que você está sentindo nas relações. Porque é preciso que falemos sobre o sentimento, que falemos para que o outro entenda nossas necessidades. Então esse silêncio é muito importante em compreendermos este silêncio. Ele pode ser bom e pode ser ruim, pode ser benéfico, pode ser maléfico, ele pode trazer, ele pode reatar, como ele pode distanciar, ele pode despertar desejos no outro, ou ele pode causar uma repulsa neste outro. Tudo vai depender deste momento, tudo vai nos trazer para este lugar. O silêncio é reflexivo. Sim, Paulo Costa, é isso. Sempre vai nos trazer uma reflexão, porque é muito pontual, o contexto depende daquele momento, não é? O silêncio pode representar uma profundidade de um mar ou esconder um espelho d'água. Nos Estados Unidos descobriram que o excesso de meditação deixou quase toda uma turma de meditação catatônica. É isso. Eu acho que mais uma percepção filosófica disso, o silêncio ele pode representar a profundidade de um mar ou apenas um espelho d'água. E é verdade. É pura verdade. Então, todo excesso, de uma população, uma turma toda meio que catatônica, não é? O abismo que Nietzsche falava, quando se olha muito para o abismo olha para você. Exatamente. Eu vou pontuar daqui a pouquinho Nietzsche também. O Putzman é Flávio, ele é filósofo, né? Então a discussão ganha esse tom mais filosófico, mas é a verdade. Estou trazendo então essa questão do silêncio, não é? Que ela pode ter múltiplas, ele pode sim ser poético, ser maravilhoso, ser romântico, esconder aquela timidez safada, aquele desejo, né? Aquele interesse sexual, aquele interesse por um carinho, aquele olhar do gatinho, por exemplo, que olha pra gente com aqueles olhinhos meio fechadinhos assim, aquele silêncio mais lindo que está pedindo cafuné. Claro que nós podemos trazer eu posso contextualizar o silêncio da forma que eu quiser. Mas o que ele representa na prática, saindo da filosofia, saindo da poesia, saindo do romantismo, o que ele pode representar na relação interpessoal entre duas pessoas, não é? Então, o silêncio é uma forma de comunicação. E nós sabemos que a comunicação ruidosa, a comunicação, ou a falta de comunicação, ou a forma que nos comunicamos, não é? O Winnicott, ele vai falar da ambiência para a gente. O Lacan fala da linguagem, não é? A importância da linguagem em nossas vidas, a formação do próprio inconsciente, que se dá através da linguagem. Então nós temos que entender que é a forma de falar. E eu repito uma frase que sempre que eu tenho oportunidade eu trago. O problema não está na coisa que eu falo, mas em como eu falo a coisa.
O problema não está no meu silêncio, mas o que este silêncio representa contextualmente, naquele momento. Por exemplo, minha esposa está conversando comigo, tentando explicar uma coisa, tentando mostrar que eu errei, que eu me equivoquei na situação. Eu falo, pô, isso é agressivo demais. Isso ofende, isso magoa, isso insulta, isso provoca, tira o outro do lugar comum, né? Jussara, é preciso ter sabedoria para saber o momento adequado de ficar em silêncio, que às vezes é benéfico. Sim, claro, Jussara. Ah lá, o Budismo concorda. Sim, e ele é oportuno também. O silêncio pode trazer, ele tem essa magia espetacular, não é? De ser benéfico, altamente benéfico, para ambos, eu diria. Então, é sabedoria para saber o momento adequado de ficar em silêncio. Às vezes, não vale a pena discutir com certas pessoas ou em certas ocasiões. Então, o silêncio é mais recomendado, o silêncio é o mais indicado, não é? Naquele momento. Então, perceba que tem várias formas, várias abordagens, várias interpretações. Então, esse silêncio pode também, continuando aqui, esconder uma maldade. Aquele silêncio que se planeja. O que é que você está planejando, sabe? Aquele cara na relação que fica pensando, tá ali no WhatsApp, não é? A mulher chega perto, fecha, esconde, enfim. O que é que está escondendo? Então tem uma maldade, tem algo por trás disso, né? Machado, Alessandra, perfeito. Há uma pulsão do silêncio, professor. O silêncio é uma forma de pulsão, não é? Nós temos a pulsão, quer dizer, uma vontade, aquela pulsão de algum tipo de... Porque o silêncio é uma forma de manifestação, não é? Não manifesta. Quer dizer, eu tenho a vontade de fazer alguma coisa, como disse a Jussara agora, eu tenho o desejo de falar alguma coisa, mas eu meço a consequência e tal, e eu me calo. Então, esta pulsão, este desejo é reprimido. Ou este silêncio é uma forma de comunicação intencional, Flávio, em que o silêncio, como disse a Jussara agora, há momentos em que o silêncio é oportuno, o silêncio, então, ele se torna uma pulsão, uma manifestação intencional, não é? Há uma intenção por trás disso. Portanto, se há uma pulsão, há uma intenção, há um desejo, esse desejo é uma pulsão. Então, interessante essa reflexão, Flávio. Precisamos aprofundar nas aulas, certamente vamos aprofundar nisso, mas como aqui não se trata de uma aula, né? Aqui é para leigos, a conversa é um bate-papo, é mais reflexões, mas sim, é uma forma de pulsão, claro. Com múltiplas formas de interpretação, sempre contextualmente. Não dá para simplesmente dizer, o silêncio é. Não dá. Ou o silêncio representa. Fora de contexto, não dá. Então, contextualmente, dentro daquela situação, daquela relação, daquele fato, daquele fragmento, daquele momento, não é, muito pontual, o silêncio representou tal coisa. Não é? É por isso que este passear por este silêncio é mágico, é algo espetacular, não é? Então, ele pode também esconder uma cumplicidade. Não é? Eu vi que fulano fez alguma coisa errada, mas eu me calo, eu fico quietinho. Eu posso até não concordar com o que ele fez, mas também não falo. Então me torno cúmplice. Você percebe que o silêncio ele pode trazer graves consequências para nossas vidas. Se eu sei que alguma coisa, por exemplo, e me calo, eu estou em silêncio, eu estou me tornando cúmplice, porque eu sei que fulano fez alguma coisa ilegal ou errada, enfim, e me calei. Portanto, ele pode revelar uma cumplicidade também, assim como o silêncio pode revelar um medo muito grande, um medo gigantesco de determinada situação, determinado contexto, dentro de uma relação, seja ela amorosa, laboral, seja ela no campo da amizade, não é? De paciência, também muito bom dia, WH Fiorese, muito bom dia para você. Bem, então, ela pode esconder, como eu disse, um grande medo. Medo de se envolver, medo de falar, medo de dar palpites, medo, enfim, não é? A própria pessoa pode entrar em silêncio por um arrependimento. Sim, também. Bem, então aqui vamos dar seguimento para encerrarmos a leitura de hoje, não é? Não dizer as coisas a tempo
é um importante fator de estresse no mundo tumultuado em que vivemos, pois possibilita interpretações equivocadas que acabam pesando contra nós. Pode ser que isso aconteça, não é? Preciso atender, forte abraço. Vai lá, Paulo Costa, vai lá, vai atender, né? O silêncio carrega uma multiplicidade de significados e significantes, é poderoso. Sim, é isso que eu estou trazendo hoje, Jussara. Perceba que é muito mais do que imaginamos. Vai muito além do que possamos supor. Ele é um mar, não é? Uma simples lâmina de água, como disse o Flávio agora aqui, mas ele é gigantescamente incompreensível, né? Então o Nietzsche, para finalizarmos, ele vai dizer o seguinte: Nietzsche, que não tinha papas na língua, não é? Quando a gente fala de uma forma romantizada de Freud, parece que era um homem tranquilo, um homem pacífico, não estressado, não teimoso, né? O Lacan, todos esses, não é? O Nietzsche, eu acho que viviam no mar de rosa. Não tinha papa na língua, não. Nietzsche não tinha papa na língua, não, né? Já trouxemos aqui a tua infância, tal, a doença, o problema de diarreia que ele teve, a sua paixão, que depois seu amigo casou com outra e ele viveu sozinho e tal, e morrendo, enfim, praticamente que abandonado, cuidado ali pela mãe e pela irmã, não é? Bem, desiludido, não é? Meio que enfim. Então, ele não tinha papas na língua, mas ele dizia o seguinte: é melhor expressar nossos sentimentos de uma forma curta e grossa. É melhor expressar os nossos sentimentos, mesmo sem encontrar as palavras adequadas, do que ofender com o silêncio. Meu Deus. Isso merece uma reflexão muito grande. É melhor falar o que eu sinto de uma vez? O Nietzsche falava assim: fale o que você sente de uma vez. Fala, nem que ofenda, porque o seu silêncio pode ofender mais ainda. Claro, eu entendo filosoficamente o que ele quis dizer. É melhor que eu use palavras inadequadas, mas me expresse, eu fale, do que ficar em silêncio, porque o silêncio pode ser mais ofensivo ainda. Entendo o que ele diz, é claro. Mas é evidente que nós temos, por outro lado, como eu já trouxe reflexões aqui várias vezes, que o problema não está naquilo que eu falo, mas em como eu falo aquilo, não é? Então a forma de falar, a forma de manifestar pode agredir, pode ofender. O silêncio ele pode representar uma concordância, né? Ou uma discordância tipo: isso aqui dói pra caramba. Quando você está falando, cara, machuca pra caramba, entra como um punhal no coração, não é? Aquele outro desdenhando, balançando a cabeça negativamente e tal. Ou então afirmativamente, né? O silêncio pode magoar profundamente, claro que sim, Jussara. Ele pode trazer um tesão gigante, ele pode trazer uma alegria maravilhosa, ele pode magoar profundamente, pode unir e pode separar pessoas. Olha o poder que tem o silêncio. É por isso que aos psicanalistas, aos iniciantes, nós recomendamos sempre cuidado ao interpretar o silêncio. Não é de prima assim que se interpreta um silêncio, não é? Exige uma reflexão muito profunda, porque há uma cadeia de significantes por trás disso. Há uma cadeia de representações, que vamos chamar o que Lacan vai trazer. O nosso paciente traz da clínica o significado, é aquilo que ele verbaliza, é aquilo que ele acha, pensa que está sentindo, que ele acredita que é o seu sintoma. Cabe ao analista entender, ouvir aquele discurso, aquele significado que ele próprio desconhece o significante, nós também então desconhecemos, que se o próprio analisando desconhece, para tentar então, um a um, significante a significante, construir essa teia, estabelecendo seus elos entre eles, para depois entender a significação disso tudo, para compreender a supremacia significante na vida deste meu paciente. Não é tão simples, não é fácil, não há nada de romântico nisso. Há um trabalho muito profundo, onde o silêncio faz parte desse processo, que é verbalizado, o que não é o choro, tá? Uma série de outras questões. Portanto, meu querido e minha querida, fica aqui a nossa reflexão sobre o silêncio. Ele pode ser, sim, romântico, poético, maravilhoso. Ele pode trazer alegria. Ele pode trazer, por exemplo, você chega no dia dos namorados, não é? A sua namorada está na expectativa, ou seu namorado está na expectativa, será que lembrou tal? Você chega com as mãos para trás assim, olha, e fica em silêncio,
A pessoa olha para você, ai, será que demorou e tal? Aí, sem dizer nada, tira a mão de trás, assim, das costas e dá um buquê de flores com um anel, por exemplo, e não fala nada. E ali se desenvolve um romance, uma história, o abraço, o beijar e tal, sem que uma palavra tenha sido trocada, não é? Então o silêncio, sim, ele pode construir castelos, como pode destruir esses mesmos castelos, não é? Uma relação, portanto, amorosa, laboral, na amizade, em qualquer tipo de relação interpessoal, o silêncio pode ser catastrófico ou pode ser maravilhoso. Tá bom, minha querida? Grande beijo para você, que seu dia seja maravilhoso. E ao ficar em silêncio, só para terminar aqui, o silêncio representa o respirar, tal como a música. O silêncio pode ser a mais pura representação do caos e o caos pode ser a mais pura representação do silêncio. Nietzsche. Tá aí. Friedrich Nietzsche. Exatamente isso. Ele pode vir, essa reflexão, Flávio, que eu trouxe hoje, ele pode representar o tudo ou nada, a imensidão ou o vazio, a riqueza ou a pobreza. O silêncio, portanto, ganha essa multiplicidade de representações. Tá bom? Grande beijo para você e ótimo dia. Tchau, tchau.